Boa noite. Nosso assunto de hoje é sobre ciência e religião. E de uns tempos para cá, nós temos percebido uma grande mudança no mundo. O mundo muitas vezes parece estranho, assemelhando-se muitas vezes a uma festa com gente esquisita, com posições extremistas e desprovidas de qualquer sustentação científica, que alimentam uma improvável luta, por exemplo, contra qualquer tipo de vacinação, o que já levou a cidade de Nova York a enfrentar um anacrônico surto de sarampo. Ou então apregoam que a Terra é plana, negando conhecimentos de séculos. Alguns mais extremistas vão além. Para esses terraplanistas radicalíssimos, nosso planeta teria, na verdade, o formato de uma rosca, com um buraco no meio e tudo, ou seja, como um biscoito. Isso sem falar na velha questão que opõe criacionismo e evolucionismo, com Adão, Eva e a serpente de um lado e dinossauros esperando o meteoro do outro. Parece até piada, não é? Mas o mundo não precisa ser assim. E, na verdade, não é. Apesar de pessoas que levam ao extremo crenças muitas vezes estabelecidas em bases frágeis. Ciência, religião e fé não são conceitos excludentes. Pelo contrário, pode-se dizer que estão interligados e que são complementares. Para além da famosa frase de Einstein, que disse que Deus não jogava dados com o universo, a ciência não é a única fonte de fatos, e a religião vai além do reino dos valores e da moral. Na verdade, a religião pode ter um impacto positivo sobre a ciência, como ocorreu no desenvolvimento da moderna ética médica. E muitos cientistas do passado eram cristãos devotos, assim como são alguns líderes no meio científico de hoje. Um exemplo é o Prêmio Templeton, que o físico e astrônomo brasileiro Marcelo Gleiser recebeu recentemente. O prêmio é uma espécie de Nobel da espiritualidade. Gleiser é um dos principais proponentes de que ciência, filosofia e espiritualidade são expressões complementares da necessidade da humanidade de abraçar o mistério e explorar o desconhecido. Outro bom exemplo dessa convivência harmoniosa é o recém-publicado volume Teologia e Ciência, organizado pelo doutor em Filosofia da Educação pela USP e subeditor de Cultura do Jornal da USP, Roberto Castro. O livro, que traz 4 alentados ensaios, tem um subtítulo muito apropriado: Aproximações entre a Razão e a Fé, com artigos escritos por acadêmicos e especialistas que não comungam do agnosticismo ou ateísmo. É o caso do físico Roberto Covolan, professor da Unicamp, que diz, abre aspas, a mim parece estar se desenvolvendo, em certos círculos, uma atitude intelectual mais do que aberta, voltada mesmo para aceitar a existência de propósito no universo e trazer essa discussão do plano filosófico para o campo científico, em contracorrente à cosmovisão ainda predominante. Fecha aspas. Isso é uma afirmação dele no artigo Razão e Propósito do Universo, no livro já comentado. Esse propósito, ao qual se refere Covolan, estaria pautado em um autêntico diálogo entre fé e ciência. É claro que a questão ainda está em aberto. Muito ainda será discutido a respeito e não serão o prêmio de Gleiser e o livro Teologia e Ciência que encerrarão o debate. Mas é importante entender que racionalismo e fé, ciência e religião não são conceitos excludentes, até porque, de várias formas, elas fincam suas bases na filosofia, a mãe de todas as ciências,
e aquela que prega o amor pela sabedoria, experimentado apenas pelo ser humano consciente de sua própria ignorância, como ensinou Pitágoras. E convenhamos, em tempos de balbúrdia, filosofia é sempre essencial.